eu sou o Lucas, aluno de História na Unirio, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Criei esse canal para a gente falar sobre vários temas dentro da área de História e hoje nós vamos falar sobre a América antes da chegada dos portugueses. Porque sabemos muito bem que quando Colombo chegou aqui na América, no século XV, já existiam povos aqui há muito tempo. E aí entram questões como esses povos chegaram aqui, quem eram esses povos, qual era a cultura deles e como foi esse contato entre nativos americanos e europeus. Nós vamos começar falando sobre como esses povos que aqui já existiam chegaram aqui e de onde eles vieram, que é a primeira questão. Primeiramente, atribui-se a origem dos povos nativos americanos como advindos do continente asiático através do Estreito de Bering por volta de 40.000 a.C., que com o congelamento e o esfriamento do planeta Terra, um caminho se formou entre a Ásia e a América e por lá os asiáticos migraram para cá. Aí os motivos vão variar entre os historiadores. Uns vão falar que vieram por causa de escassez de comida, outros vão dizer que vieram porque estavam fugindo. Existem várias teorias e possibilidades. Por volta de 10.000 a.C., mais ou menos, o planeta Terra passou por um aquecimento e, consequentemente, o Estreito de Bering derreteu. Com as águas subindo, os povos americanos ficaram isolados de outros continentes, tanto dos asiáticos quanto dos europeus. A migração em si ocorreu de forma mais densa, né, com mais frequência e quantidade, por volta de 12.000 e 10.000 a.C., que foram quando a maior parte das populações chegaram aqui na América, e eles foram migrando da parte norte do continente para a parte sul. Foram descendo, até chegar aqui na América do Sul. Esses povos foram se desenvolvendo, foram crescendo, foram criando culturas e, em questão de território, os historiadores geralmente dividem o continente aqui em a Mesoamérica e a região andina. A Mesoamérica é a parte ali do México e a parte mais central aqui da América. E os Andes são as regiões mais montanhosas. Na Mesoamérica se desenvolveu um povo que hoje nós conhecemos como os astecas, né? Mas que o nome tradicional dele eram os mexicas, daí o nome México, mexicano e etc. E na região andina surgiu o povo Inca, que tanto nós conhecemos, Machu Picchu e etc. Os mexicas, eles contam a própria história, segundo os documentos que se tem deles, que eles viviam nas montanhas, desceram para a região mais baixa, tomaram vários territórios, desenvolveram uma expansão muito grande que acabaram criando um domínio grandioso na parte norte do continente e nessa região que nós chamamos de Mesoamérica. A região andina já foi dominada pelos incas, que viviam nas montanhas, cultivavam milho, batata e criaram um grande império para os padrões da época e aqui do continente. Tanto esses dois povos, os incas e os mexicas, eles desenvolveram um domínio
grande, territorial e de outras tribos aqui da América, já que existiam várias tribos, várias culturas. Esses povos, eles tinham uma organização política teocrática, ou seja, o poder político era misturado com o poder religioso e os deuses desses povos estavam totalmente associados aos governos, né? O líder geral da sociedade geralmente era o sacerdote e também desenvolvia atividades jurídicas. E não foi do dia para a noite que esses povos foram se desenvolvendo, porque de 10 mil antes de Cristo até 1400 e pouco, quando Colombo chega aqui, o que aconteceu foi que esses povos, depois de migrarem, eles foram desenvolvendo a agricultura, plantação de batata, milho. Com o desenvolvimento da agricultura, eles se tornaram sedentários, ou seja, eles pararam de ficar rodando e coletando frutos da terra, caçando animais, e passaram a praticar agricultura. Praticando a agricultura, eles começaram a se estabelecer em territórios, foram se formando as cidades. A agricultura começou a se desenvolver por volta de 3000 antes de Cristo. Essas cidades, umas se desenvolveram mais que as outras, alguns povos se desenvolveram mais que os outros, existiam guerras entre esses povos, tanto que quando os europeus chegaram aqui, tiveram grandes problemas com a civilização inca e com a civilização mexica, por causa que numerosamente os incas e os mexicas eram superiores. Existem estimativas diversas acerca da população americana quando os europeus chegaram aqui. Alguns vão dizer que 8 milhões, vai de 8 milhões até 120 milhões. As hipóteses mais aceitas pelos historiadores são as intermediárias, entre 57 milhões, 60 milhões, entre 50 e 80 milhões aqui na América. Então, como os europeus conseguiram sair vencedores dessa conquista com inferioridade numérica? Aí vão entrar vários fatores. Como eu falei, os mexicas e os incas haviam dominado várias populações, várias tribos, várias etnias aqui na região, e algumas dessas tribos que eram subjugadas pelos mexicas e pelos incas se uniram aos europeus, viram uma oportunidade de se libertarem do domínio dessas populações, do Império Mexica e do Império Inca. Também tem a questão da superioridade do armamento dos europeus, que era maior, e a transmissão de doenças, que enfraqueceu muito as populações nativas, que tiveram contato com doenças que eles nunca tinham tido e o sistema imunológico não estava preparado. Isso gerou milhões de mortes, milhões e milhões de mortes, e esses fatores e mais outros acabaram gerando a conquista espanhola da América, a conquista portuguesa, e depois gerou tudo isso aqui que a gente está hoje. Mas então, como nós vimos resumidamente, a América era populosa, tinha uma cultura bem desenvolvida, existia até um sistema de escrita entre as populações aqui, até um sistema numérico, grandes obras arquitetônicas que nós podemos ver até hoje, tanto no México quanto no Chile, Peru, que estão de pé até hoje. Nós vemos que eles tinham uma mitologia muito bem desenvolvida, né? Também uma cultura agrícola desenvolvida, e
Isso é um pouco de como era a América antes dos europeus chegarem aqui, e foi mais ou menos assim o contato entre os europeus e os americanos, as populações nativas aqui da América, que primeiro viram os europeus como deuses, porque tanto na cultura inca quanto na cultura dos mexicas existiam mitos dos deuses civilizadores que voltariam pelo mar para o continente americano. Então, primeiramente, os nativos aqui, os incas, os mexicas, viram os europeus como esses deuses civilizadores. Então, não necessariamente eles já tiveram uma ideia de guerrear e de resistir aos europeus. Isso veio um pouco depois. Espero ter te ajudado com esse vídeo. Estou começando com o meu canal no YouTube agora. Não sou muito bom na frente de câmera e nem atrás. E vou procurar melhorar com o tempo e aceitar sugestões aqui para o canal. Agradeço, peço que você possa curtir o vídeo se tiver gostado, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado.